Oi gente, aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho de como eu descobri minha gravidez. Eu descobri minha gravidez no dia 15 de agosto e hoje a gente tá no dia 15 de novembro. Eu tô com 16 semanas mais 5 dias. Eu sei que tem gente que fica meio perdido nessa parte de semanas, meses, quantos meses dá, então eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês a tabelinha que eu uso como referência. Então, basicamente, eu tô finalizando o 4º mês e entrando no 5º mês essa semana. No caso, eu faço semanas sempre nas sextas. Agora, como é que foi descobrir isso, como eu me senti, esse turbilhão que foi a descoberta, né? Eu já tava há 2 anos sem anticoncepcional, porque tanto eu quanto o Lucas, a gente achou que seria melhor ficar sem os hormônios, porque, querendo ou não, tomar anticoncepcional é tu injetar, colocar pra dentro vários hormônios e o teu corpo tem que se adaptar com isso e nem sempre se adapta da melhor forma possível. Eu tinha parado com o anticoncepcional lá em, eu acho que junho de 2021 e esse ano, 2023, completaram 2 anos sem anticoncepcional. Mas só um detalhe importante, eu e ele, a gente não estávamos tentando ter filhos nesses 2 anos. Então a gente tomou outros cuidados pra que isso não acontecesse, porque a gente não morava junto na época e então não era o melhor momento. E no início desse ano a gente sempre conversou sobre, né, desde que a gente começou a namorar, a gente namora casado já, né, mas a gente namora mais ou menos uns 6 anos, vai fazer 7 anos ano que vem, e a gente mora juntos já há 2 anos. E a gente sempre conversou muito sobre ter filho e tal, sempre foi um sonho nosso. Uma coisa que eu achei muito legal é porque desde que a gente começou a conversar, a gente já meio que falou: ai, que nome tu queria pro teu filho? Ai, que nome tu queria pra tua filha? E é muito engraçado porque o nome de menina, eu e ele, a gente queria o mesmo, então a gente sempre achou isso demais. Mas então, voltando, início desse ano a gente começou com um papo de a gente podia começar a tentar pro ano que vem, né? E daí ficou nessa, a gente meio que falou, mas não falou, se vir veio, se vir não veio. A gente realmente parou de se cuidar mesmo ali em julho, que daí a gente não tava tomando nenhum cuidado e tava só sendo feliz. E assim, pra gente foi muito rápido, né? Óbvio, eu já tava 2 anos sem anticoncepcional, então eu não sei se poderia ter acontecido antes ou não, mas antes a gente cuidava. Então, basicamente, no primeiro mês, assim, que a gente realmente, tipo, descuidou de verdade e não fez tabelinha, não fez nada, aconteceu aí, a minha nenezinha. Eu sempre fui muito atenta com os sinais do meu corpo, então eu sempre tava monitorando a minha menstruação. Eu tinha um aplicativo, eu acho que é o Clue, não sei se vocês conhecem. Daí eu sempre monitorava o dia que ela descia, a minha menstruação sempre foi muito bem regulada. Se atrasava, sei lá, 1, 2 dias. Então eu sempre estive atenta ao meu corpo. Daí minha menstruação tava pra descer, eu acho que ali dia 5, 6 de agosto, e daí não descia. Só que ao mesmo tempo eu não tava com muitos sintomas assim, sabe? Porque o início de gravidez, pra mim, foi muito parecido com pré-menstrual. Então eu tava com o peito inchado, tava mais chatinha, tava com muito sono. Mas nada normal de costume, sabe? Porque assim, todo mundo que me conhece sabe que eu todo mês achava que eu tava grávida. Daí eu ficava desesperada, ficava, meu Deus, sei lá o que, e a menstruação descia. Então não tava nada fora do normal. Só que chegou ali, dia 8, dia 9, eu comecei, já era pra ela ter descido, faz um tempo. Então eu comecei a ficar com o pé atrás. Mas já aconteceu de ano passado, por exemplo, a minha menstruação atrasar 5, 6 dias, mas isso é muito raro. Então eu tava meio assim, meio não acreditando, mas tava estranho. Daí início eu já falava com o Lucas, né, tipo, pô, minha menstruação tá atrasada, sei lá o quê. Daí ele, não, calma, relaxa, vai descer. Falava com a minha mãe, ela falava a mesma coisa, as minhas amigas também. Então eu tava, segurando o surto aqui só comigo, entendeu? Mas assim, eu tenho um grande problema. Eu realmente sofro muito com ansiedade. Então eu tava, não, tem uma coisa de estranha, se eu não tô grávida eu tô com algum problema, eu tô com alguma doença. Eu sempre vou pro lado mais trágico possível. Até que no dia 11 de agosto, eu acho que era um sábado, eu fiz um teste de gravidez rápido de farmácia. Daí ele tinha dado totalmente negativo, nenhuma listra, nenhum sinal de listinha, da segunda listra, né? Então eu tava, não estou grávida. Mal sabia ela, né? Mas tudo bem. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. No domingo, de domingo pra segunda, eu sonhei com a minha avó. A minha avó, ela já faleceu. Ela faleceu em 2018.
E eu lembro que no sonho, assim, foi muito real dela, da gente na nossa casa de praia, ela me abraçando e meio que fazendo um teste de gravidez comigo e me falando que eu tava grávida e ela chorando me abraçava. Pra mim foi muito estranho, porque foi um sonho muito real. Depois disso eu meio que relaxei no sentido de tipo, ah, não tô grávida, tá todo mundo agora falando que eu tô, mas na verdade eu não tô. Só que daí ficou minha mãe, Carolina, faz um teste de gravidez, Carolina, faz um teste de gravidez. O Lucas tava de boa, tava bem tranquilo, eu também achava que eu não tava grávida. Daí minha mãe, Carolina, faz um teste de gravidez. Daí eu assim, tá bom. Daí segunda-feira eu comprei um teste rápido de farmácia e fiz antes de ir pro trabalho. Eu trabalho home office, mas antes de iniciar o trabalho. Eu vou deixar a imagenzinha aqui do lado de como foi o teste. E assim, quando eu botei o teste no xixi, assim que deixei o tempo lá e eu tirei, eu vi uma sombra e eu nunca vi essa sombra, entendeu? Porque assim, eu já fiz vários testes de gravidez, então eu já tava acostumada a ver o negativo e tal, só que nunca tinha surgido uma penumbra que parecia uma segunda linha, sabe? Daí eu fiquei, eita caralho, eu acho que eu tô grávida. Daí eu mandei as fotos pra umas amigas minhas. E daí elas, não, Carol, isso é normal, isso daí é um negativo. Se fosse positivo, seria uma listra forte. Daí outras falavam, eu acho que tu tá, hein? Daí pra desencargo de consciência eu fui lá e comprei um teste daqueles da Clear Blue, sabe? Que fala se tu tá não grávida e de quantas semanas tu tá grávida. Daí eu fiz esse teste e ele deu não grávida. Daí eu fiquei, tá bom. Só que o que acontece? Eu tava vendo muito no TikTok vídeos de gente que abria um testezinho e pegava umas tirinhas de dentro. Então eu, paranoica do jeito que eu sou, eu abri o teste da Clear Blue e eu vi o teste e as fitinhas dentro do teste, que eu também vou deixar aqui do lado. E cara, eu juro que eu vi uma segunda linha. Daí eu falei, cara, não é possível. Eu tô vendo duas linhas, tanto no teste quanto no outro teste. Tudo bem que eram super fraquinhas, mas eu estou vendo. Eu não ia contar nada pra minha mãe desses dois testes, só que eu e a minha mãe, a gente tem uma relação muito onde a minha mãe é minha melhor amiga. Então no dia seguinte a gente foi numa ginecologista, minha mãe quis ir comigo, minha irmã também quis ir, que ela já estava achando que eu tava grávida. E nisso o Lucas não sabia desses dois testes que eu tinha feito de manhã. Mas a minha mãe já sabia. E o meu gineco pegou e falou, tá meio estranho, vamos fazer um beta-HCG pra ver certinho como é que tá e tudo mais. Só que tipo, já eram 5h30 da tarde, 5 horas da tarde. E eu peguei e falei pra mãe, amanhã eu faço, não tem problema. Mas a minha mãe conseguiu arranjar um laboratório aberto pra eu conseguir fazer o teste, porque ela falou, Carol, tu tá grávida, tu tá grávida. Eu assim, mãe, eu não tô grávida, sabe? Eu acho que eu já tava em negação, só que uma negação meio tipo, não sei, uma coisa meio estranha, onde no fundo eu tava calma, eu só tava, tipo, acalmando ele, sabe? Tipo, não, calma, vamos fazer amanhã, sem pressa. E eu não sou assim, eu sou afobada, entendeu? Daí já tava todo mundo estranhando esse meu jeito. Daí depois de um ginecologista, lá fui eu e minha mãe e minha irmã pra achar um laboratório que fazia o teste. Daí a gente achou um, que daí eu acho que eu coletei o sangue. Era umas 6h30, e eles falaram que em 2 horas eles iam liberar o resultado. Daí a gente resolveu ir comer um lanche pra esperar, dar um 10 antes de vir pra casa. Porque o que eu pensei? Pô, se eu tiver grávida, eu quero fazer alguma surpresinha pro Lucas. Daí deu 8 horas, deu 8h30, nada de sair esse teste. Daí a gente já tava cansada de esperar lá onde a gente foi lanchar. E a gente acabou indo pra casa da minha mãe. Daí a gente no carro, minha mãe assim, Carol, não quer passar já no shopping pra já deixar comprado? Daí eu parei, pensei e fiz, assim, quer saber, vamos passar lá. Se não tiver grávida, tu deixa na tua casa que uma hora eu vou ficar grávida, daí a gente pega e faz a surpresinha pro Lu. Então a gente foi lá no shopping, comprou essas coisinhas aqui que vocês estão vendo. Eu comprei um sapatinho e um bodyzinho, escrito, eu acho que cópia autenticada do papai. Aí lá eu também comprei outro teste rápido de farmácia, porque eu tava agoniada que não tava saindo o resultado do de sangue. Daí chegando na casa da minha mãe, a gente foi lá, ficou conversando e tal. Tentei me distrair um pouco, porque daí tu fica meio nervosa, fica meio, meu Deus, será que eu tô? Será que eu não tô? Meu Deus do céu. Enfim, fica um turbilhão de emoções assim. Daí deu 8, deu 9, deu 10 e o resultado não saía. Eu ficava, meu Deus do céu, só queria saber se eu tô ou não com uma criança dentro de mim, meu Deus. Daí eu peguei e fiz um teste rápido lá no banheiro, que eu já tava acho que umas 2, 3 horas sem fazer xixi. Assim, quer saber? Vou fazer um teste rápido aqui pra ver. Com total assim, ó, desapegadíssimo, entendeu? Eis que faço o teste rápido e o teste fica assim. Daí, quando eu vi o segundo risco mais forte, eu falei, é gravidez. É gravidez mesmo. Daí a minha mãe viu, daí minha mãe começou a ficar emocionada comigo, me abraçar e eu chorava, porque daí a primeira coisa que me bateu foi desespero, tipo, como é que essa criança vai sair de dentro de mim? Porque eu sou meio dramática e tal, né?
Daí a minha irmã também me abraçava, daí a gente se abraçava, deu assim, não, gente, mas calma, espera sair de sangue, às vezes pode ser um falso positivo, entendeu? Bem assim, ó, bem centrada. Mas ao mesmo tempo eu já tava... Foi um turbilhão de emoções, foi um mix de felicidade, de medo, é muita coisa junto que acontece ali na hora, principalmente porque eu e ele, a gente não estava tentando realmente, tipo, a gente meio que jogou, assim, se deu, deu, então não era uma coisa que eu tava esperando tão rápido. Então foi um pouco chocante, assim, pra mim, sabe, ter sido tão rápido. Deu 10h30, quase 11, daí o Lucas já tava doido atrás de mim. Carol, onde é que tu tá? E eu lá enrolando, tô com a mãe, a gente veio pra casa dela pra conversar, sei lá o que, sei lá o que. A gente resolveu ir lá pra minha casa, antes do Lucas voltar da academia, pra já fazer uma surpresinha pra ele. Mesmo que não tivesse saindo ainda o beta. Porque, pô, pra mim tava muito claro no teste ali que eu fiz o rápido, que era um positivo, né? Então, assim, quer saber? Já vou falar pro Lucas, vou falar pra ele que é uns 80% de chances de ser realmente, dele ser papai. Daí o Lucas me chega, eu acho que umas 11h30, 11 horas em casa. Daí a gente pegou a sacolinha da Renner, que foi da onde a gente comprou as coisinhas, colocou o teste dentro e botou em cima da mesa, perto ali da TV. Daí ele chegou, olhou pra mim, olhou pra minha mãe, botou o capacete lá dentro, deu assim, comprei uma coisa pra ti. Daí ele foi lá, abriu, pegou o teste. Daí no que ele pega o teste, ele olha pro teste, olha pra mim, olha pro teste, olha pra mim. Dele assim, eu vou ser pai? Eu assim, deu só com a cara assim, ó. Sim. Daí ele todo emocionadinho, a gente se foi lá, se abraçou, se beijou, daí o Lucas falou, caralho, eu vou ser pai, que loucura. Daí assim, sim, que loucura, eu vou ser mãe. Daí a gente começou a se abraçar e tal, e nesse meio tempo tava lá minha mãe, refazendo a página do exame, pra ver se saía logo essa desgraça de resultado. E assim, foi muita coincidência, assim que tipo, eu e o Lucas, a gente acabou de comemorar, tipo, de se abraçar e tal, saiu o teste do beta, e meu beta tinha dado bem baixinho, eu vou deixar aqui pra vocês, certinho pra vocês verem. Mas sim, foi um resultado de beta positivo, né? O Lucas já quis ir na casa da mãe dele, que a mãe dele mora aqui perto da nossa casa, pra contar pra mãe dele, pros pais dele. Daí depois de contar pros pais dele, minha mãe quis contar pro meu pai. Então pensa a gente visitando a casa da mãe do Lucas e do meu pai, sei lá, às 11h30, quase meia-noite. Então todo mundo levou um susto, mas foi muito gostoso contar pras pessoas e ver a felicidade das pessoas. Acho que essa foi a melhor parte, assim, de descobrir a gravidez. Porque assim, por mais que a gente esteja muito feliz com a gravidez, ver as pessoas que tu ama muito felizes dá um quentinho muito grande no coração, sabe? Tipo, eu fiquei, meu Deus, tá todo mundo feliz, que amor, entendeu? Mas no geral foi assim que eu descobri a minha gravidez e foi muito louco, porque eu descobri minha gravidez, eu acho que no Dia Internacional da Gestante, se eu não me engano. Qualquer coisa eu deixo aqui do lado qualquer dia. Mas foi muito emocionante, assim, porque foi um mix de desespero, felicidade, de angústia, de várias outras coisas. Então, foi muito louco essa descoberta, assim, pra gente, sabe? Pra gente como casal também, né? Porque, querendo ou não, é uma mudança muito grande na vida, na rotina de um casal, né? E, eu acho que eu não falei no início do vídeo, mas então eu tô ali com 16 semanas e eu engravidei com 24 anos. A minha nenê tá prevista lá pro final de abril e lá eu já vou ter 25, então eu vou acabar tendo ela com 25 e engravidei com 24. Eu não sei se vocês querem, mas eu pensei em gravar um meio que resumo desse primeiro trimestre de gravidez pra postar aqui no canal. Então, caso vocês queiram que eu conte como é que foi esse primeiro trimestre, o que eu senti, o que eu tive de sintoma, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vejo de gravar. E eu também vou gravar isso de certeza. Eu vou gravar as coisas que eu já comprei pra minha bebê e as coisas que ela já ganhou também. Porque a gente fez o exame de sexagem fetal ali, eu acho que perto início de outubro, e a gente descobriu que é uma menina. Então minha nenê se chama Aurora, que é o nome que eu e o Lucas a gente fala desde que a gente começou a se conhecer. Esse nome vem aí com a gente desde 2017, mais ou menos, que eu e ele a gente fala sobre ele. E assim, eu não quis fazer chá revelação, não quis fazer essas coisas, porque eu queria que fosse um momentinho mais meu e do Lucas e das nossas famílias, assim, sabe? Então, o que a gente fez, eu vou deixar umas fotinhos aqui do lado, mas basicamente a gente comprou uma blusinha branca e a minha mãe, que pegou o resultado do teste de sexagem, a gente ficou vendados e a gente meio que pintou a mão e pintou a blusa um do outro. Só que eu quis ser um pouco diferente, então eu botei que se fosse lilás ia ser menina e se fosse meio que um verde água seria menino. E, né, acabou sendo uma menina. Já confirmado em ultrassom, tá? Depois.
obviamente. Mas então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se acabou ficando confuso, eu não sou acostumada a falar tanto assim nos vídeos, mas eu quero trazer mais aqui pro canal coisas relacionadas à minha gestação, diários de gravidez, as coisas que eu vou comprar pra bebê. Então, caso vocês queiram acompanhar essa minha nova jornada e a minha nova descoberta como mãe, é só se inscrever por aqui. Não esqueçam de deixar o like e de compartilhar o vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!